como de início, a gente começando com as palavras de Evandro Carvalho, falando sobre adiantar eleições, todo o processo de recuperação judicial e adiantar cotas ao Santa Cruz, uma ajuda de custo semanal, dentre outros assuntos. Vamos ouvir agora as palavras do presidente da Federação Pernambucana. Quando eu fui informado da renúncia do Santa Cruz, eu liguei dizendo o que eu estou dizendo aqui agora, praticamente. Ao mesmo tempo, quando eu soube que o Jairo teria aceito essa árdua missão e difícil de fazer essa ponte entre o período que se encerrou ontem e o período que deverá se iniciar agora em outubro com a eleição do novo presidente, eu disponibilizei a federação, porque um ato de assunção de um presidente de federação, ele leva 7 dias para que ele seja registrado, homologado e validado perante a federação e a CBF. E nós vamos fazer tudo isso hoje, neste ato aqui. Inclusive, hoje se encontra em Recife o secretário-geral da CBF, Alcino. Alcino se encontra hoje em Recife, hoje às 16 horas, 17 horas, ele já vai chancelar e homologar a renúncia de Antônio e a assunção de Jairo. Então, todo o trâmite que nós levaríamos 7 dias para estabelecer o novo token do Santa Cruz, a nova identificação, nova formalização de registro, de validade, de homologação do cargo e da pessoa do presidente, será feito em 24 horas, um tempo recorde, acredito eu, em qualquer clube do Brasil, filiado a qualquer federação do Brasil. E isso nos faz ganhar tempo para que amanhã mesmo os advogados, tanto do staff de Paurá, como os advogados de Marino Abreu, possam peticionar o juízo, ao tribunal, porque o processo continua hoje ainda, retirando a recuperação judicial sobre a tutela da Câmara, e que o desembargador possa homologar e nós possamos fazer a eleição o mais rápido possível. Eu quero registrar aqui também o reconhecimento da federação ao doutor Paurá e toda a banca de advogados de Santa Cruz, que se produziram um trabalho belíssimo em relação à RJ, continuam tendo uma brilhante atuação, o que é normal e comum. É um reconhecimento nacional, a expertise de todos os advogados envolvidos na recuperação judicial de Santa Cruz. As 3 recuperações estão totalmente formatadas, com toda a segurança jurídica, estabilizadas, o Poder Judiciário está satisfeito. Então nós teremos aí a oportunidade que os clubes precisam para uma evolução no segmento aí de investimentos externos, seja em forma de SAF ou seja em forma de patrocínio, não importa. Nós já conversamos com o novo presidente de que, evidentemente, que uma renúncia, uma alteração do status quo do clube, isso altera uma programação que nós tínhamos, de já ter hoje uma assinatura de um contrato, de uma parceria comercial estratégica entre uma grande bandeira de administração e gestão de cartões e um banco com o Santa Cruz. Isso, evidentemente, foi sustado ontem, mas ainda assim eu vou a São Paulo depois de amanhã para prorrogar isso, tão logo o novo presidente seja eleito e se normaliza a situação do Santa Cruz, que nós retornemos com o contrato. Vou antecipar para hoje ainda o depósito que eu estou fazendo semanalmente ao Santa Cruz, já vou antecipar para hoje, de modo que Eduardo Jorge, que é o diretor financeiro, possa fazer frente a essas despesas corriqueiras e normais dos clubes. E a gente ainda também tem uma outra parte do Evandro Carvalho destacando outros assuntos também a respeito do Santa, como até o repasse da questão de alguns valores semanais à equipe coral. São dois, Evandro. Então pronto, os áudios do Evandro já foram. Agora a gente ouve as palavras do agora atual presidente do Santa Cruz, Jairo Rocha, né? E também falando aí sobre alguns assuntos, nesse meio tempo, o Santa passando por essas mudanças e ele agora tendo a responsabilidade de tocar os principais assuntos da Cobra Coral. Eu estou muito à vontade. Sobre o Santa Cruz, eu fiquei muito surpreso. Algumas pessoas, inclusive, até ligaram para mim para perguntar se seria alguma armação de Antônio Luiz Neto para ele não ser colocado para fora do Santa Cruz. Eu disse, veja, eu tenho uma história empresarial, como cidadão, como pai de família, correta, honesta, direta, sem arrodeios e explícito. Eu sou direto. Eu não aceitaria isso nunca,
Eu não sou Felipe Massa. Então, assim, campeão tem que ser campeão, o certo tem que ter certo, e tudo aquilo que estiver dentro do estatuto, eu honrarei. Eu não aceito qualquer tipo de coisa que venha de encontro aos princípios básicos do estatuto do clube. Então, assim, vou cumprir fielmente. Não tenho interesse no Santa Cruz para tirar proveito dele, muito pelo contrário. Fui convidado para ser presidente de Santa Cruz, umas 3 ou foi 4 vezes. Inclusive a última foi Valírio, quando terminou, ele ligou para mim, assim, dizendo: ô Jairo, você vai ser meu presidente. Eu digo: não quero ali. Porque para ajudar o Santa Cruz não precisa ser presidente. Eu trouxe o AMRV para a gente, todo mundo sabe, aliás, pouca gente sabe, mas essa negociação com a AMRV foi sigilosa, porque eu não poderia nem soltar, porque se eu soltasse, ia aguçar a concorrência dos nossos concorrentes aqui de Recife. Então foi uma negociação que foi assinado o contrato da minha empresa. Quando eu estava tudo pronto para assinar, eu liguei para Alírio e disse: Alírio, vem para cá assinar um contrato aqui de uma como é que se diz, patrocínio aqui. Ele disse: mas o que é, presidente? É isso. Eu não estava sabendo. Eu digo: não, porque se eu dissesse a você, talvez você falasse, e se eu dissesse a meus amigos também, que faz parte dos meus grupos também, se falasse também, talvez não fosse possível a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu sou esse cara. Primeiro agir, fazer, para depois falar. Então, assim, e não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Transparência total. Eu já falei até com você hoje, foi sobre isso. SAF, antecipação de eleição, urgentemente, né, mas assim, urgentemente, transparência e união. Porque o Santa Cruz sempre teve uma característica muito forte de união entre todas as pessoas que fazem parte do Santa Cruz, diferentemente dos clubes de Pernambuco, que às vezes brigam por besteira, às vezes estão numa situação muito boa, eles próprios começam a querer derrubar um aos outros, mas no Santa Cruz nunca teve isso. Aconteceu agora, e nós vamos resolver, né, Marinho? Isso agora não vai ser resolvido. Eu quero convidar todos aqueles que fazem parte do Santa Cruz, todos os ex-presidentes, todo aquele que quiser ser presidente, tiver condição e dentro do estatuto, honrar com o que está se pedindo, para se concorrer. E se for eleito, vai ter nosso apoio. O que nós queremos é transparência, dignidade, seriedade e trabalho. Só isso. Não tem mais do que isso. Lembrar que Jairo Rocha também se comprometeu a pagar parte dos salários, né? E vai ajudar o clube sim na questão dos funcionários que estão com esses vencimentos atrasados. Eduardo Paurá, advogado do Santa Cruz, também falou sobre a SAF e trouxe aí alguns dos assuntos prioritários, né, em relação a esse assunto desse modelo que o Santa tenta implementar já na próxima temporada. Eu acho que é uma proposta à altura do clube, considerando as condições, né, em que o Santa Cruz se encontra hoje, em crise, sem série. Então a gente tem que levar isso em consideração, né? O que o investidor fez e já tem condições, né, de no curto prazo trazer a público foi concluir a proposta, assinar a proposta, né? Então o investidor já está pronto para dialogar essa proposta com o clube. E essa proposta já foi recebida pelo presidente Antônio Luiz Neto, né? E tem algumas condicionantes, né, que precisam ser superadas e verificadas, como em todo e qualquer processo de aquisição de empresa, de M&A, enfim, né? E a gente vai ter que percorrer esse rito internamente no clube, e posso tranquilizá-los, inclusive, até desmistificando, Boris, essa narrativa toda de que o presidente, né, essa guerra de narrativas que vinha sendo travada, que uma das exigências da proposta, Marino, é que ela seja submetida ao final, superadas todas as etapas de um processo, à aprovação dos sócios. E o presidente Antônio Luiz Neto, ainda sendo muito atacado por isso, concordou com isso, né? Jairo viu, e Jairo agora que chega com essa diretriz, né, pessoal, de acabar com essa celeuma e submeter a proposta. É óbvio que a decisão, né, passa, e a condução, né, e o estudo disso passa pelo executivo, mas tem que ser publicizada. Ninguém ia fazer algo às escuras, assinar e obrigar o clube a transferir tudo para um investidor e para uma SAF, sem que todo o ritual legal e político
fosse seguido. O que a gente não pode, não vai fazer, para acabar essa celeuma, para encerrar esse debate, se precipitar e divulgar detalhes, né, estando, né, sob a égide de um NDA, de um acordo de confidencialidade, né, porque a gente sabe que muita gente quer o bem do Santa Cruz, mas muita gente quer melar o negócio, contando com a eleição, contando com a mudança de mão para zerar o jogo, e a gente não tem tempo mais para zerar o jogo, né? Na outra frente de atuação, que é a recuperação judicial, a gente está sendo cobrado pelo conselho, pela torcida, pelos credores, né, para que o processo ande num ritmo além até do que é necessário ou do que é possível, suportável para o clube, né? Eu posso afirmar aqui sem medo, né, de errar, que não existe hoje RJ sem SAF, porque o dinheiro para pagar a dívida, enfim, para alçar o clube para outro patamar vai vir de um investidor. Se a gente tivesse como gerar esse recurso internamente, seria uma solução orgânica até que a gente adquirisse uma condição melhor, uma Série C, uma Série B, para fazer um negócio talvez internacional, e aí sim a altura do que dentro de como todos enxergam Santa Cruz, mas a gente não tem essa condição, não tem essa fonte de custeio, ela tem que vir de um investidor. Todos os clubes que estavam nessa situação de criticidade tiveram que partir para uma solução conjugada com a SAF. E ao mesmo tempo não tem SAF, né, em clube endividado sem um procedimento de tratamento da dívida. No caso, a gente optou pela RJ porque era que poderia nos dar uma maior proteção naquele momento, 4 leilões, enfim, um perfil de dívida, né, com alguma complexidade, e a gente teve que optar pelo procedimento da RJ. Então é uma solução que é conjugada, né, que eu posso lhes assegurar que está sendo tratada, sempre foi tratada com muita responsabilidade, né, que pese a divergência de visões em relação ao encaminhamento disso, mas o presidente teve muito cuidado. Durante um bom período ele buscou a solução ótima, que é inimiga da boa, mas ele buscou a solução ótima, ele buscou o investidor internacional, né, mas o nosso clube não gera caixa, o mercado olha para a geração de caixa, olha para potencial também, mas não paga potencial. O potencial ele desenvolve quando está na mão dele. O Santa tem potencial, é um clube extraordinário, tem uma força de uma marca muito grande, tem uma torcida que gera um apelo. A gente é procurado sistematicamente. Tem muita gente que é curiosidade, que quer puxar informação, mas tem investidores, né, que têm interesse. Alguns desistem por conta da briga política, por conta da insegurança jurídica, acabam desistindo no meio do caminho, né, mas é um clube com uma força muito grande, e o que a gente pode assegurar a vocês é que está sendo tratado com muita seriedade, trabalhando diuturnamente, né? A briga política dividiu muito nossa atenção, mas a gente está focado nisso, né? E eu acho que em breve, aí sim, com o consenso do investidor, e desde que não comprometa o projeto, a gente vai levar o conhecimento e vai percorrer todo o procedimento necessário a uma assinatura final. A gente ainda está em sede de uma proposta não vinculante, né, a uma assinatura final, e aí sim, se Deus quiser, já entrar o ano que vem com o clube com capacidade, né, de se reinventar e de entrar nos campeonatos já com a ajuda do investidor. E por fim, as palavras de Marino Abreu, o cara que conduziu todo esse processo, passou por reuniões no Tribunal de Justiça, né, e agora sente essa felicidade, esse alívio de as partes envolvidas estarem em um consenso. Todo mundo falando a mesma palavra, a mesma língua, e isso só quem tem a ganhar é o Santa Cruz. Vamos ouvir as palavras do atual presidente do Conselho Deliberativo. Eu fico muito feliz. A gente em nenhum momento teve fechado para conversas, a gente, pelo contrário, a gente nunca lutou para que a gente fizesse parte da negociação. Isso sempre foi uma prerrogativa do Executivo e sempre será. O que a gente sempre pediu foi que fosse feito pelo sócio, até para dar uma chancela e uma legitimidade maior. É até uma proteção. Uma coisa é uma pessoa, ela está negociando um clube desse tamanho, sozinho, e ela tem o poder de sozinha vender. Ela vai, claro, naturalmente carregar o bônus e o ônus, mas é muito mais seguro para o clube dizer assim, ó,
Não foi tal pessoa, não foi o presidente tal, não foi o presidente tal. Quem vai fazer essa SAF é a torcida. Indo pro sócio é a torcida que fez, e eu acho que isso faz parte da nossa história. A gente se vangloria tanto de que a gente teve um estádio construído pelo torcedor, que levou o tijolo, que levou o cimento, e talvez a decisão mais importante dos últimos 60 anos, o torcedor tá fora. Então, o que a gente estava lutando era só que ele fizesse parte desse momento, nem que seja, vai ser apresentado, eu acredito, a gente nunca desconfiou da competência dos profissionais que estavam envolvidos, pelo contrário, a gente tem total confiança, mas a gente só queria assim, o torcedor merece, a gente sofreu tanto com esse clube nos últimos anos, que eu acho que ele merece participar desse momento. Então, até para dar uma chancela à segurança jurídica maior, como todos os clubes fizeram isso, Santa Cruz seria o único diferente, mas a gente fica muito feliz. Jairo, a gente conversou 3 minutos hoje de manhã, mas já deu para sentir que a gente já teve uma empatia muito grande e que a conversa vai ser muito tranquila para o melhor para o clube. A antecipação das eleições era o que a gente pedia também, porque implica que a gente também está renunciando ao nosso direito de terminar o mandato lá na frente, mas a gente joga 6 de janeiro. Se um presidente assumir 8 de dezembro, ele tem 20 dias, com o período de Natal e Réveillon, para formar um time, para a gente garantir um calendário melhor. Não, assim, mas vai ser tratado agora. Eu tô falando assim, o status quo até ontem. Então, a gente fica feliz com a disponibilidade de Jairo, a gente vai sentar, vai conversar, a gente tem certeza que tudo vai encaminhar muito bem. Então, é só tranquilidade. Eu fico muito tranquilo com essa situação toda. E agora a responsabilidade do Santa é tocar o futebol do clube, né? O futebol do clube, na verdade, ficará a cargo do próximo presidente. As prioridades do clube seguirão sendo a antecipação das eleições, que segundo o próprio Evandro Carvalho pode, quem sabe, ainda acontecer no mês de outubro, em sua reta final, e também a condução da SAF.